Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Texto bíblico, Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Enquanto você procura o texto bíblico aí na sua Bíblia, eu quero externar minha gratidão a Deus por tudo quanto o Senhor nos tem feito, não somente na minha vida, mas creio na vida de cada um que está aqui nessa noite. Independente da maneira que você chegou, de como está a tua casa, de como foi o seu dia. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se tem pessoas que amam a Deus nesta hora, dá um glória a Deus, por favor. Então suporte, aguente, porque no final, aquilo que o Senhor te prometeu, aquilo que Ele nos prometeu, Ele há de cumprir. Eu louvo a Deus pela vida do ano da igreja, pastor Marcelo. Deus abençoe o servo de Deus, é um prazer conhecer o Senhor, estar congregando juntamente com a igreja, também a sua esposa, a irmã Lene. Deus abençoe a vida da irmã, também a irmã Karina, que nos fez o convite. Quero louvar a Deus pela tua vida. Obrigado por estar nos abrindo a porta desta igreja para esse trabalho, em nome de Jesus. Também a minha esposa, meu filho que me acompanha. Somos ali da cidade de Pradópolis, irmãos. Militamos na causa do Senhor há 15 anos, pastor Marcelo. Faz 15 anos que o Senhor Jesus me tirou de uma massal. Um dia eu quero contar meu testemunho. Hoje eu vim pregar a palavra de Deus. Mas o Senhor, quando Ele quer, quando Ele precisa, Ele busca nas profundezas do inferno. Foi lá que Ele me encontrou, foi de lá que Ele me tirou. E eu louvo a Deus por tudo quanto Ele tem feito na minha vida, na minha casa e aonde eu passo e aonde eu ministro na igreja do Senhor. Louvo a Deus pela vida de cada obreiro que está aqui também e a igreja do Senhor. Amém? Amém. Vamos para a palavra de Deus, texto bíblico, Atos capítulo 12. Eu quero pregar aqui, irmão, sobre a Páscoa atualizada. Em Atos 12, no seu capítulo 12, versículo 1. Amém? Ora, naquele tempo, o rei Herodes estendeu as suas mãos para maltratar alguns da igreja. Matou a Tiago, irmão de João, à espada. E ele, vendo que isso agradara aos judeus, prosseguiu e tomou também a Pedro. E eram os dias dos pães ázimos. Versículo 4. E havendo-o prendido, ele colocou na prisão, entregando a 4 quartéis de soldado para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Aqueles que podem, por gentileza, tomem o seu respectivo lugar. Se você puder, glorifique o nome do Senhor. Glória a Jesus. Meus irmãos, quero ser fiel àquilo que Deus colocou no meu coração. A festa da Páscoa é uma das mais antigas cerimonialmente do rito judaico. Festa esta estabelecida ou institucionalizada pelo próprio Deus. No rito judaico, pelo menos 3 festas do cunho obrigatório, o indivíduo ou aquele que servia a Deus, ele precisava pertencer ao ambiente religioso. Festas essas, festas da cabana, chamadas de tabernáculo, Pentecostes, 50 dias de colheita, e o Pessah, que é a festa da Páscoa. Cada festa que eu falei aqui tem um poder histórico, manifestação histórica e divina de Deus. Já a Páscoa em si, ela carrega um memorial, e essa festa ela vai ser estabelecida antes do povo, pastor Marcelo, sair do Egito. Lá no livro do Êxodo, ela foi estabelecida aonde o povo estivera por aproximadamente 430 anos em um ambiente opresso, humilhante,
nossa irmã Karina. Deus fala com Moisés: eu tenho ouvido atentamente o clamor do meu povo. Ou seja, Deus, Ele ouve o clamor da igreja, sim. Há quem diga que Deus não ouve. Ele ouve o clamor e os gemidos do necessitado. E a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor daquele povo que outrora está no Egito, trancafiado, oprimido, humilhado pelo faraó. E agora Deus fala cara a cara com Moisés numa sarça ardente, dizendo: eu vou descer lá e vou livrá-los da mão de faraó, porque o seu clamor chegou até mim. E o texto de Êxodo, a saída, no capítulo 12, o Senhor vai enviar a última praga. Tem conhecido da igreja, Deus manda aquelas pragas no meio do Egito. Só que antes dele enviar a última praga, o que eu acho mais interessante em Deus, uma das qualidades que Deus me despertou para pregar o Evangelho, é que Deus, primeiro, quando Ele quer fazer, quando Ele quer falar, Ele dá instruções. Lembra quando Deus chama Amós para o ministério? No capítulo 3, versículo 7, Amós diz assim: certamente o Senhor teu Deus não fará coisa alguma sem antes revelar, ou seja, o seu segredo aos santos, aos profetas. Ou seja, Deus revela, Deus dá instrução, Deus dá detalhes. E quando Deus dá detalhe, Ele dá características. Quando Ele dá características, Ele dá estratégia. E estratégia fala de direcionamento. Então, entenda uma coisa: na última praga, antes de Deus enviar ela, primeiro Deus começa a dar instruções. Observem o que está acontecendo na nossa vida. Antes das coisas acontecerem, Deus tem levantado alguém para falar no meio da igreja. Hoje o pastor foi bem responsivo naquilo que ele falou acerca de estender a mão. Muitos estão como Levítico e como sacerdote de Lucas, passando de lá. Tudo que aprende no templo não coloca em prática. E aquele samaritano, ele fez ao contrário. Ele não está no templo, ele não aprendeu dentro do templo, mas lá fora ele mostrou como é ser cristão de verdade. Então essas instruções não são horizontais, só cerimoniais. Elas são para nós e para aquele povo espirituais. Ela não só se trata de ordenança, como deve ser cumprido a Páscoa, com ervas amargosas, pão sem fermento, com animal sendo imolado. Não é isso. O capítulo 13 do Êxodo, versículo 3 e 4, o Senhor diz: esse mês, que mês? Será o princípio dos meses. O que Deus está dizendo? O que Deus disse para aquele povo? Que esse mês será o princípio dos meses. Ainda, pastor Marcelo, que depois tem estabelecido o calendário greco-romano, e o primeiro mês é janeiro. Espiritualmente, o ano começa no mês de abril, final de março, começo de abril. O que Deus quer dizer com isso, irmão? Todas as vezes que você pensar que já viveu o primeiro trimestre do ano, na verdade, você não viveu, você está começando a viver agora. Por quê? Porque espiritualmente, o ano de 2025 apenas começou para aquele que crê em Cristo. Talvez janeiro, fevereiro, março, a tua caminhada começou diferente, começou amarga, difícil, mas eu venho para te dizer, espiritualmente falando, Jesus está dizendo: o teu ano, o teu começo, começa hoje, começa agora. Há uma novidade de vida para a tua casa, para a tua vida. Louvado seja Deus, porque o que Deus está dizendo é o seguinte: é possível celebrar o ano novo no quarto mês de um ano greco-romano, porque nós não somos regidos pela terra, nós somos regidos pelo céu. Quer ver uma coisa? Hebreus vai dizer que nós estamos aqui, mas nós não somos aqui.
Nós somos forasteiros. Um dia, tudo isso vai acabar. A tristeza, a angústia, a dor, o sofrimento. O próprio Jesus disse lá em Apocalipse que Ele mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais tristeza, nem ranger de dentes. Porque o que Ele promete, igreja, Ele há de cumprir. Ele tem cumprido. Porque a nossa vida não é aqui nessa terra. O nosso descanso nunca foi e nunca será na terra. Nós temos um céu preparado para nós. Eu vou dizer de novo: nossa vida não tem nada a ver com o que há de viver, de vestir, de comer. A nossa vida está ligada no céu. Tudo que é ligado na terra será ligado no céu. Eu venho para te dizer: enquanto você busca no céu, Deus visita a tua casa. Enquanto você busca no céu, Deus vai viver a tua vida. Porque Deus é o princípio da sua É por isso que nós precisamos se reunir como igreja num dia como esse, num culto como esse maravilhoso. E eu louvo a Deus por um culto de missões. Por quê? Missões desperta o crente. Dois cultos que eu aprendi desde a minha conversão. Eu preciso estar na Santa Ceia e no culto de missões. Mas eles têm sido desvalorizados por muitos. E desculpa a minha franqueza. Muitos não valorizam um culto como esse. E por não valorizar um culto como esse, marca compromisso nesse exato dia. Só que esse culto, chamado culto missionário, o culto de missões, é um culto onde desperta a minha vida, desperta o meu relacionamento com Deus. Por quê? Você quer dizer que eu tenho relacionamento com Deus? Sim. Não basta só estar de corpo presente, porque muitos estão só de corpo presente, só trocando, barganhando. Deus faz, Deus faz isso, Deus faz isso, Deus faz isso, Deus faz isso. Não é verdade isso. Deus não é objeto, Deus não pode ser manipulado por ninguém. O tempo de Deus não é como o meu, o pensamento de Deus não é como o seu, o caminho de Deus não é como o nosso caminho. Aleluia! Nós precisamos entender alguns detalhes que a Bíblia fala conosco. Nós precisamos entender nesta noite sobre a Páscoa. Me permita eu dar essa guisa introdutória até eu entrar no texto que eu li de Atos 12. Olha o que a Bíblia diz: que o cordeiro deveria ser imolado à tarde, no 14º dia. Que dia? Está lá no Êxodo 12. Ele não poderia morrer pela manhã. Ele não poderia morrer ao meio-dia. O cerimonial da Páscoa, o cordeiro deveria ser morto à tarde. Escute isso. É por isso que nós não celebramos a Páscoa dentro desse contexto judaico. Por isso que o nosso cerimonial do domingo não é uma mesa judaica. Por isso que a igreja cristã não comemora a Páscoa dentro do contexto judaico. Por quê, pregador? Porque para nós a Páscoa é Jesus Cristo, glória. Para nós a Páscoa é Cristo, aquele que veio na cruz do Calvário, aquele que se humilhou, se fez como eu e você, pecador, e foi até a entrega da cruz. A Páscoa é Cristo, é alegria de vida, não é coelhinho de Páscoa, não é chocolate, como alguém está dizendo. A Páscoa é Cristo. E Ele está aqui nessa noite. Eu posso sentir a presença de Deus aqui nessa noite. Eu não preciso de nenhum rito judaico no meu domingo. Eu não preciso de nenhum tipo de pamazo no meu domingo para comemorar a Páscoa. Mas por quê? Porque é simples. Jesus foi crucificado 9 da manhã. Segundo Marcos escreve, ao meio-dia houve trevas na terra. Às 3 horas da tarde, numa sexta-feira, Jesus gritou: Tetelestai, está consumado, está pago, não há mais dívida, irmã Karina. Aquilo que era
Ele morre na cruz. O castigo que estava sobre ele era nosso. O pecado que ele levou sobre ele era meu. E muitas das vezes nós não valorizamos aquele sacrifício na cruz. Nós achamos que somos capazes de fazer porque nós temos dinheiro, uma casa boa, um carro bonito. Só que eu venho para dizer uma coisa para você. O salmista diz no Salmo 46 que Deus é, e se Ele é ponto final. Ele é. O que Ele é? Aquilo que eu não sou, aquilo que você não é. Ele é. Aquilo que Ele pode, eu não posso. Ele é. Ele é o quê? Ele é o socorro, fortaleza, escape, paz, amor. Ele é virtude. Ele é justiça. Ele é tudo que nós não conseguimos. Tudo que o dinheiro não é. Ele é. Se eu não cantar, não acontece. Se eu não pregar, não acontece. Se não for eu, nada vai acontecer. Jesus se fez carne. Filipenses capítulo 2 vai dizer que ele se humilhou. Ele se desfez da natureza. Ele continuou sendo Deus, mas ele se fez como homem. Ele ganhou um nome que é sobre todo nome, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele não precisava, mas ele foi. Tanto é que João, no capítulo 3, versículo 16, o próprio João escreveu dizendo: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho. Eu sou pai, pastor Marcelo, eu não tenho coragem de dar meu filho e minha filha morrer por ninguém, mas a Bíblia diz que Deus entregou o seu filho para morrer por mim e por você. Então, irmão, é motivo de se alegrar nessa noite, é motivo de levantar a mão para o céu e glorificar o nome do Senhor, porque Jesus, Ele merece a nossa adoração. Estão pregando um falso evangelho em muitas igrejas. Eu tive o privilégio, pastor Marcelo, de morar em Minas. No final de Minas, lá no Mato Grosso, Ituano. O que eu vi, pastor Marcelo, de heresia, que eu fui pegar nas igrejas, o que eu vi de crente desconvertido dentro das igrejas, o que eu vi de profetada, o que eu ouvi, aquilo era para mim parar, aquilo era para mim desmotivar. Mas eu sabia que eu estava ali naquele lugar para fazer aquilo que ninguém tinha coragem de fazer. E o que ninguém tinha coragem de fazer, o que você fez? Pegar a verdade. Quando você pega a verdade, algumas coisas acontecem, irmão. Você vai chamar do canal. Muitos não vão lembrar de você. Você não tem amigos, você é desvalorizado. Só que eu prefiro ser desvalorizado pelo homem do que ser esquecido por Deus. Eu prefiro estar na humildade com Deus do que estar no pedestal com o homem. Porque a Bíblia diz que seja todo homem mentiroso e Deus é verdadeiro. Então muitas das vezes o homem te promete, o homem fala, profetiza e não acontece. Sabe por quê, irmão? Porque nós estamos vivendo os últimos dias. Eu poderia aqui nessa noite usar algum versículo sobre a ressurreição, mas por que eu estou utilizando esse texto de Atos 12? Por quê? Escuta isso. Em Atos 1, a igreja recebeu a virtude do Espírito Santo. A igreja começa a encher. Começa o quê? A encher. Eles começam com 120, depois 500, e em seguida
A igreja não cresce por causa da minha palavra. Deus, aleluia. Por causa desse aleluia, eu vou dizer mais. A igreja não cresce por causa do ciclo de oração. A igreja não cresce por causa da presença do pastor presidente. A igreja não cresce por causa do meu dízimo. A igreja não cresce por causa do homem. Porque nós somos pecadores. A igreja só cresce, só caminha. Porque quem dá crescimento à igreja se chama Paracleto, Espírito Santo da verdade. Aonde estiver uma mão levantada, aonde estiver a glória a Deus, tenha certeza que o Espírito Santo, ele está fazendo algo. E não ante a terra séria e calada da gaia. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Quem veio adorar, adora a ele. Quem veio levantar a glória da glória. Quem trouxe aleluia da aleluia. Porque eu estou tomado da glória do Senhor aqui em cima desse altar. Aleluia, Jesus. E muitas das vezes nós achamos que nós somos capazes de dar o crescimento para a igreja. O crescimento não está em mim. Deus, aleluia. Se eu não fazer, Deus levanta alguém para fazer. Glória a Deus, aleluia. Se eu e você não clamar, a Bíblia diz que até as pedras clamam. Se eu não querer falar, a Bíblia diz que até um jumento Deus usou para falar com o homem. Deus, aleluia. Então quem dá o crescimento para a tua vida, irmã, quem dá o crescimento para o círculo de oração é Cristo. Quem dá o crescimento para a juventude é Jesus. Quem dá o crescimento para os obreiros, para o pastor, para toda a igreja é o Espírito Santo. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Nós precisamos entender que Deus está dando crescimento a cada momento. Observe, Deus dá o crescimento, pastor Marcelo. O texto diz que a igreja começa a crescer. Mas toda vez que a igreja começa a crescer, começa também a perseguição. E a perseguição começa no capítulo 3 de Atos. A igreja começa a ser perseguida, mas a igreja está Está o quê? Orando. É difícil falar isso. Mas muitas igrejas está sendo perseguido, ao invés de orar, ela acaba de matar. A igreja de Atos está crescendo, porque eles viram o que Deus está fazendo. Só que quando eles perceberam que o crescimento era tão grande, tão avassalador, veio com ele a perseguição. Só que antes da perseguição chegar até eles estavam olha o capítulo 4. A igreja está sendo perseguida, mas ela está continuando pregando. Capítulo 5. A igreja está sendo perseguida, mas eles continuavam anunciando o reino de Deus. Capítulo 6. A igreja está sendo perseguida, mas eles continuam semeando, ainda que em lágrimas. Eles continuam semeando. E o capítulo 7. Um diácono está sendo apedrejado. Estevão. Só que Estevão, irmã Carina, ele não está preocupado com as pedras, porque as pedras estão vindo. A preocupação de Estevão não é com as pedras, é para onde ele vai. Sabe o que está tirando a atenção de muitos crentes? É as pedradas, a perseguição. Se você tiver um alvo que é Cristo, que é o céu, pode se levantar no inferno contra a tua vida. Estevão está sendo apedrejado, mas ele continua com os olhos fitados no céu. Ele não está preocupado se a pedra vem da esquerda, se vem da direita, se vai bater com força. Não! A preocupação dele é pregar a verdade ao povo que está cativo, ao povo que está lá caído. Só que quando ele está pregando, ele vê o céu aberto. No capítulo 8 acontece a pior perseguição em Jerusalém. Por que acontece a pior perseguição? Porque agora a igreja é dispersa, repartida. Eles saem de Jerusalém, lugar da promessa, e começam a ir uns para a Judeia, outros vão para Samaria e outros vão para os confins da terra. Aleluia.
perseguições que são permissão de Deus. O que, cara? Existem perseguições que são permissão de Deus? Sim, sempre existiu. Para fazer você sair da zona de conforto. Aleluia, Jesus. Sair da rede preguiçosa. Sair um pouco dessa internet que está levando você para o inferno. Aleluia. Sair um pouco das coisas da terra e se ligar um pouco nas coisas do céu. Tem gente que não ora mais, tem gente que nunca leu a Bíblia inteira. E bate no peito, eu sou cristão. Eu vou para a igreja para ser cheio de vento. Aleluia. Acorda. Desperta. Jesus está voltando. Não há mais tempo para fábulas. Não há mais tempo para brincar. Não há mais tempo para nada. Tudo já está feito, pastor Marcelo. Tudo já foi consumado na cruz do Calvário. É só o tempo, o dia e a hora. Jesus Cristo virá buscar a tua igreja. Hoje o meu Miguel perguntou: pai, o que é isso que Jesus vai voltar? Como? Eu vou explicar para ele. Como Jesus vai voltar? Por que vão ficar muitas pessoas ali interessadas? As crianças vai, né, pai? E eu? E você? Olha o que o texto mesmo diz: louco. Essa noite, que noite? Não há mais tempo, não é amanhã, é agora. Essa noite eu retirando a tua alma. O que tem tudo preparado para quem será? Jesus está batendo. Não há mais tempo para brincadeira. Não há mais tempo para fingir. Não há mais dois pensamentos: um dia no mundo, um dia na igreja, um dia eu sou crente, um dia eu sou isso. Não há mais tempo para isso. É tempo de Jesus separar as ovelhas dos bodes. É tempo de cair as máscaras. É tempo de mostrar quem é. É tempo de ajudar, pastor. É tempo de Jesus arrancar de dentro das igrejas os falsos e colocar os verdadeiros, porque só vão subir no céu aqueles que são verdadeiros. Então, muitas das vezes Deus permite a perseguição para nos fazer sair do conforto. Existem perseguições que não é o diabo, não é quem? Ai, é o diabo. Tudo é o diabo. Você sabe uma coisa? O diabo, ele não te faz pecar. Ele só apresenta. Está no fora de Jesus. Deus sabe essa pedra do valor. Ele não vai fazer você pecar, ele só te mostra o caminho, é você que vai pecar. Por isso que Jesus te deu o livre-arbítrio. É nós que somos desobedientes. É nós que procuramos o mal. O mal está aí fora. O diabo ele mostra. Assim como Deus mostra o caminho, o diabo mostra o erro. Então, nem tudo é o diabo. E o que é então, pregador? É Deus te lapidando. É Deus te dando estrutura. E estrutura fala de caráter. Porque o meu título me trouxe aqui. Mas o que vai manter essa porta aberta não é o meu título. É o meu caráter. E quando Deus dá vida, Deus dá estrutura. E quando Deus dá estrutura, é porque Ele está te capacitando. E o capítulo 8, a igreja está descendo para Samaria. Filipe, ele prega em Samaria e liberta Samaria. E os apóstolos descem para Samaria e o Espírito de Deus se manifesta lá. E o capítulo 9, um camarada chamado Saulo, perseguidor da igreja, com cartas assinadas pela sinagoga, a Bíblia diz que ele vai a caminho de Damasco. Só que quando ele vai a caminho de Damasco, montado num cavalo, um resplendor brilha sobre ele, uma voz ecoa. Jesus Cristo fala com ele. Ele cai do cavalo, porque muitas das vezes, quando nós não queremos descer da nossa posição, quando nós começamos a empinar o nariz,
queremos ser orgulhosos. O próprio Cristo marca o encontro conosco a caminho de Damasco e faz nós descer do cavalo. E aquele homem perseguidor de cristão, o nome que ele tinha, Saulo, significava grande. Depois de 3 dias, Deus muda o nome dele. Agora ele é Paulo, pequeno. Um homem de tamanho conhecimento. Um homem que andou aos pés de Gamaliel. Agora está tomado pelo Espírito Santo de Deus. E no capítulo 9, enquanto ele está indo perseguir, a glória de Deus chega até ele. No capítulo 10, a glória de Deus chega na casa de Cornélio. A igreja está em expansão, está sendo perseguida, mas está crescendo, está dando fruto. Porque quando a igreja está crescendo, quando a igreja está dando frutos, irmãos, vão se levantar, vão tentar de todas as maneiras, de todas as formas, paralisar. E no 8º ano aqui da igreja, após a morte de Cristo, Herodes, Agripa I, percebe que se ele perseguir a igreja, o Sinédrio vai estar do lado dele. E o que ele quer, pastor Marcelo, o que ele anseia é estar perto do Sinédrio. Sabe aquele tipo de crente que faz qualquer coisa para ter evidência, que aceita qualquer coisa, que prega qualquer coisa? Assim era Agripa I, ou Herodes. Ele fez de tudo para perseguir os crentes. Ele entende que para ele possa governar bem Jerusalém, ele precisa estar bem no meio dos religiosos. Aí ele põe na cabeça: eu vou prender os apóstolos, vou matá-los. Aí começa o capítulo 12, e eu digo para vocês: ele mata Tiago a espada, mas porque Deus permitiu que Tiago fosse morto? Porque o sangue de Marte é semente quando cai na terra. Quando o sangue de Tiago caiu naquela terra, para alguns era choro, era lágrima, mas para Deus, aquele sangue que foi caído naquela terra era uma semente, e a igreja iria crescer. Só que ele mata Tiago e diz bem assim: para não dar problema, porque é semana de festa judaica, a Páscoa, vamos deixar Pedro guardado e no dia seguinte a gente mata ele, pensando que as coisas são do jeito deles. E muitas das vezes, irmãos, o médico diz assim: vai morrer, não tem mais jeito. Um dia o médico disse para a minha finada mãe: Dona Maria, tem 2 notícias: ou o Nilton morre, ou ele vai operar. Porque a minha cabeça estava cheia de água por causa das próteses. Se nós operar ele, ele corre o risco de morrer ou ficar para sempre em cima da cama. Nesse mesmo mês, eu conheci a minha esposa, a mulher para a igreja. Aleluia, Jesus. Agora eu quero dizer, irmão, a última palavra nunca vem por homem. A última palavra ainda é de Cristo. Ainda a última palavra vem de Deus para a tua vida. Eu quero profetizar que o diabo ele pode tentar, o inimigo pode tentar, pode arrancar coisa da tua casa, mas eu venho profetizar para você que vai chegar um tempo novo, as coisas vão mudar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Vamos deixar Pedro guardado na cadeia. Depois da festa da Páscoa a gente mata ele. Para eles, a festa era só judaica. Só que para Jesus, eles iam entender o que é a Páscoa integralmente. Na Páscoa, enquanto eles estavam desesperados do lado de fora, do lado de dentro da casa, aqueles que tinham cordeiro celebravam, descansavam, comemoravam. Aí você entende porque que Pedro está dormindo, descansando. Porque ele sabe que o Deus que ele serve, enquanto estão trabalhando,
ele está sossegado, porque aqueles que esperam no Senhor. Acalma o teu coração, irmã. Se alegra nessa noite. Pode alguém estar falando mal de você lá fora, mas fica sossegado aqui dentro. Descansa, porque Deus está trabalhando em teu favor. Por quê? Porque Isaías 64:4 diz que desde a antiguidade Deus tem trabalhado pela vida dos teus. Então descansa o seu coração aqui dentro, porque lá fora eles podem te perseguir. Mas Deus está te olhando e está dizendo: eu sou contigo. Nenhuma ferramenta preparada contra ti vai prosperar, e toda língua que se levanta em juízo contra ti, o Senhor as condena. Hoje caiu por terra a inveja, hoje caiu por terra a fofoca, hoje caiu por terra Acabe e Jezabel. Sai da frente, Satanás, porque aqui na igreja em Fernando Prestes, a glória do Senhor, ela chega, ela chega, ela chega, tem sim a presença de Deus. É isso, irmão. O Atos 12 aqui é a Páscoa atualizada. Por quê? Porque na Páscoa atualizada, para aquele que crê em Cristo, não é tempo de morte. Quem crê em Cristo aqui? Não é tempo de morte, é tempo de livramento. E Pedro está na prisão, mas a igreja está em constante oração. Então fica tranquilo, pastor Marcelo, porque essa igreja entendeu o recado. Descansa o teu coração, porque Deus está dizendo para mim que vai vir algo na tua mão. Não precisa se preocupar, porque Deus vai colocar a igreja em oração, e aquilo que Deus te prometeu desde o ventre da tua mãe, eu não sei o que é, mas o meu telefone vai tocar para me dizer: aquilo que Deus te usou para falar comigo aconteceu. E no glória da igreja, Deus está fazendo tudo novo. Olha aqui para mim, pastor. Quando Moisés apacentava as ovelhas do seu sogro Jetro, ele não percebia o que ele tinha na mão dele. Só que quando Deus fala para ele: Moisés, está na hora de largar as ovelhas dali. Olha o que você tem na mão, parece pequeno, parece desvalorizado, mas Deus está fazendo coisa grande. Sansão estava impossibilitado, porque diante dele tinha um problema, e o filisteu. Ele poderia usar a força, só que naquele momento o Espírito Santo não estava mais sobre ele. E quando ele olha para o chão, ele pega uma cabeça de jumento, uma coisa insignificante. Deus está dizendo algo para a tua vida. Talvez tenha algo na tua mão que parece pequeno, parece que não vai dar certo. Deus já está fazendo coisas grandes nessa noite, porque a igreja vai começar a orar,
lá no Egito? Aqui, em Atos 12, o anjo do Senhor desceu à meia-noite. Não foi para matar. Foi para dar livramento para Pedro. Porque na Páscoa de Êxodo 12, o anjo desce com a espada. Mas na Páscoa de Atos 12, Jesus mandou o anjo descer com a chave dizendo: abre as cadeias, abre as portas, tem livramento de Deus. Hoje, na tua vida, receba essa palavra, é uma promessa antiga. Enquanto você está com Ele, Ele sustenta, Ele te levanta, Ele te guarda numa prisão que venha surgir o poder de Cristo. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado nas mãos, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Quando o anjo desceu, Pedro estava dormindo. Estava o quê? Descansando em Cristo. Não é dormindo como Jonas, é dormindo porque ele sabia que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Aí o anjo toca nele e diz assim: desperta, levanta-te, depressa, cinge-te, ata a tua sandália. Por quê? Porque é Páscoa. Vamos embora. Nada do que é seu fica na cadeia. Lá no Egito Deus disse: não vai ficar nada do que é seu. Na Páscoa atualizada de Atos 12, Jesus está dizendo: nada do que é seu, 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 nada do que é nosso vai ficar na mão do diabo. Os seus filhos são a herança de Deus, a tua família é a herança do Senhor, o projeto que Deus tem para a tua vida, para essa guerra, é de Deus, e as portas do inferno não vão prevalecer. Hoje Deus tem poder, hoje Deus se restaura, hoje Deus restitui, hoje Deus se mora por cabeça e não por causa. Hoje Deus tem algo preparado para você. Eu sou obediente, meu cara. A gente precisa ter ordem de essência. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos na Páscoa atualizada. Não há mais tempo de morte, é tempo de livramento. Eu quero te perguntar, enquanto a minha esposa não veio aqui: tem alguém nessa noite que sentiu no coração e quer entregar sua vida para Jesus? Entregar a vida para Jesus não é só vir aqui, está tudo bom, não. Entregar a vida para Jesus é ter a certeza que enquanto eu entrego a minha vida para Jesus, Ele está me guardando, Ele está me oferecendo uma novidade de vida. Enquanto ela nova aqui, você que pode, você que precisa entregar a sua vida para Jesus, você que está afastado, você que precisa voltar, toma uma decisão hoje, não é amanhã, é essa noite. Amém? Louve o Senhor, irmão. Em nome de Jesus. Pois alguém falou teu nome para mim.
Mas Deus já te escreveu nesse momento. Glória a Deus. Não importa quem foi, o que viveu, o importante é hoje. Hoje é verdadeiro. Hoje você está aqui. Talvez daqui a pouco você não estaria mais. Mas o Senhor te trouxe aqui. Não foi por causa do pregador, foi porque Ele te ama. E Ele deu um plano na tua vida. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito. Salvador da minha alma. Escreva o meu nome no livro da vida. Amém? Vai e a tua fé te salvou. Há mais uma alma aqui, Jesus. Oh, glória. Louvado seja Deus. Olha aqui para mim, irmão. Jesus te ama. Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Aleluia. Tá bom. Deus abençoe você, Senhor. Senhor Jesus, eu te aceito. Eu te aceito como único suficiente, Salvador da minha alma.